livro muito conhecido. Talvez você já ouviu essa ministração, essa palavra. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Coloca aqui para mim. Muitas pessoas usam esse texto fora do contexto para criar um pretexto. Texto fora do contexto gera pretexto. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: vamos para a casa do Senhor, vamos para a igreja? E aí algumas pessoas dizem assim: vai ter o tempo certo, vai ter a hora certa. Quem já ouviu? Porque é bíblico, tem tempo para tudo. Uma hora Deus vai fazer alguma coisa na minha vida e eu vou para a igreja. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? Agora, quem já falou isso? Não precisa levantar a mão, não. A gente usa um texto fora do contexto e gera um pretexto. Vamos para a casa do Senhor, vamos para a igreja. Não, não, tem o seu tempo. E aí eles continuam praticando as mesmas coisas e não mudam. Porque segundo eles está escrito: tem um tempo para tudo. Mas a Bíblia não fala que tem um tempo para tudo, não. Nós vamos ler aqui. Então diga comigo: não tem tempo para tudo. Fala comigo, igreja. 1 no 3. 1, 2, 3. A gente usa muitas frases bíblicas e a gente traz para a gente como se fosse, e não é. Por exemplo, a gente usa um texto que é o Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando a gente faz um aniversário, quando a gente faz alguma festa, a gente usa esse texto: até aqui nos ajudou o Senhor. E esse texto não está dizendo que ele vai ser daqui para frente. Isso, até aqui nos ajudou, vamos fazer por onde ele ser daqui para frente por nós. O texto, que é a palavra da palavra que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente afirma dizendo que ele é por nós, e ele está dizendo se. Mas a gente usa afirmando que é, mas não é. Se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós, se ele for por você. Entre outros, são muitos versículos bíblicos que a gente usa como se fosse, mas não é. E esse é um deles, sendo que a gente usa dizendo que há um tempo para tudo. Tem outro versículo que a gente usa muito. A palavra do Senhor fala de comida e bebida. E a gente usa o texto dizendo que todas as coisas serão acrescentadas. E o texto não fala de todas as coisas. Eu uso um versículo isolado dizendo que todas as coisas me serão acrescentadas. E não é todas as coisas. Quando você lê a palavra, você procura ler um versículo antes e um depois. A palavra, quando no Evangelho de Mateus, quando está falando assim, ó: vocês não se preocupem com o que é a vez de comer, nem com o que é a vez de beber, porque Deus vai cuidar de vocês. Deus vai cuidar da vossa vestimenta. Deus vai te dar alimento, vai te dar saúde. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. E aí a Bíblia fala de comida, bebida e vestimenta. Comida, bebida, vestimenta e saúde. Comida, vestimenta e saúde. Comida, vestimenta e saúde. E aí um texto depois fala assim: e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e vestimenta. E aí a gente: não, mas todas as coisas. Não, não, não. Tem gente que nunca vai andar de Lamborghini. E Lamborghini é todas as coisas. Mas Deus vai cuidar de você com pão, comida, bebida, e é todas essas coisas do que a Bíblia está falando. Tem gente que nunca vai morar no Swiss Park, mas Deus sempre vai proteger ele com um teto. Tem gente que nunca vai comer no restaurante lá italiano, lá na Paulista, que é uma cobertura, que é R$800 um prato. Tem gente que não vai comer lá. Mas escute isso aqui é profético. Não vai te faltar o pão, porque o salmista disse: eu fui moço e agora já sou velho, e eu nunca vi um justo sequer, nem a sua descendência mendigar o pão. Então comida, bebida e vestimento é o que Deus tem para a gente.
Está entendendo? Amém? Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus está falando conosco hoje. Fica tranquilo, não vai te faltar nada. Comida, bebida, vestimenta. Deus vai cuidar de comida, bebida e vestimenta. Você não é andarilho. Você não é um mendigo espiritual. Você é filho. E filho desfruta daquilo que tem na casa do pai. Filho desfruta da mesa. Filho come com o pai na mesa. Filho desfruta daquilo que está na mesa. Mas tem muitos crentes que são mendigos espirituais. Tem muitos crentes que são andarilhos espirituais. Não consegue ter um paradeiro, não consegue ficar parado, não consegue ouvir a voz de Deus, porque não senta na mesa. Teve um irmão que chegou aqui na igreja e disse: pastor, eu lembro o primeiro dia que eu fui na igreja. O primeiro dia que o senhor ministrou sobre o valor da mesa. E eu gostei daquela palavra, pastor. Eu gostei daquela palavra, porque aquela palavra literalmente fala da mesa, fala de comer na mesa. Quem tem comunhão na mesa de baixo, tem comunhão na mesa de cima. Quem come na mesa de baixo, come na mesa de cima. Quem senta na mesa de baixo, senta na mesa de cima. E isso é importante. Sabe o que é isso, irmão? É a palavra que está sendo pregada e nós estamos aprendendo um pouquinho da palavra, amém? Vamos lá para a palavra do Senhor. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo, diga comigo, e há um tempo, fala. Para todo? Então é tempo para tudo ou tempo para propósito? É tempo para tudo ou é tempo para propósito? É tempo para tudo ou é tempo para propósito? Você está aprendendo hoje que não é tempo para tudo, é tempo para todo o propósito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo? Como você tem lidado com o seu tempo? Como você administra o seu tempo? Porque há um tempo para todo propósito. Só que às vezes a gente quer colocar a carruagem na frente dos bois. Às vezes a gente acha, porque a gente sabe um pouco, a gente quer apressar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem promessa para nós. Talvez nós não iremos viver essas promessas, pastor Tom, mas nossos filhos irão viver aquela promessa que Ele prometeu. Hoje talvez eu esteja vivendo promessa de pessoas que receberam no século passado. E aí tem 3 tempos para Deus cumprir o propósito dele na nossa vida e a promessa: no imediato, no futuro ou na eternidade. Também tem 3 tempos para a gente colher as sementes que a gente semeia aqui. Tem gente que é ruim, que é mau, que é perverso, que é fofoqueiro, que é um endemoniado, fala de todo mundo. E aí às vezes a gente questiona: por que Deus não cobra dele? Por que Deus não põe a mão, né? Por que Deus não faz com ela? Porque olha, essa pessoa é tão mal, fala dos outros, olha a vida dela, e ela parece que não colhe nada. Mas tem 3 maneiras de colher também os frutos: no presente, no futuro ou na eternidade. Tem promessa que a gente está colhendo hoje que foi de alguém que foi profetizado e liberado lá atrás. Mas tem promessa que nós não iremos desfrutar, mas lá na frente alguém vai desfrutar da promessa que está sendo liberada hoje sobre a nossa vida. É o tempo, meu irmão, é o tempo. Mas deixa eu falar uma coisa: tem muita gente que quer apressar-se, que quer colocar a carruagem na frente dos bois. Por exemplo, no ano de 1998 eu recebi uma promessa. Eu recebi uma promessa que eu ia pastorear uma igreja. Em 1998 eu recebi a promessa, em novembro de 1998, que eu ia liderar uma igreja. E por onde eu ia, Deus sempre confirmava o que Deus tinha falado. Porque quando é Deus, meu irmão, Deus fala, Deus mostra, revela e entrega. Então teve muitas coisas lá atrás que Deus revelou a mim, Deus mostrou para mim. Só que eu não passei a carruagem na frente dos bois, eu esperei. E acreditem, até na hora de abrir a Ceia Church, há 8 anos atrás, eu liguei para uns 5 pastores, dizendo para eles: vamos colocar a placa de vocês, já tem um povo, tem cadeira, tem isso. O primeiro disse não, aí eu disse: eu vou para o segundo é meu amigo. Fui para o segundo disse não, liguei para o terceiro, e o terceiro disse não, e assim sucessivamente. Até que eu ouvi a minha esposa dizendo: filho, agora é a hora da gente continuar
para que Deus cumpra as promessas na nossa vida. Agora deixa eu te falar, eu recebi uma promessa lá atrás, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eu estou esperando. Eu carreguei bolsa de muito pastor, eu sentei junto com muito pastor, servi muita água, sentei muito para aprender. Agora, sabe o que é que a gente, às vezes a gente observa na vida de muitas pessoas, é que tem gente que quer passar a carruagem na frente dos bois, tá? Primeiro, eu não estou aqui pregando carapuça para A, B ou C, eu estou pregando para uma igreja que é viva. Quem está aqui diz amém, quem está vivo diz glória a Deus. Então, eu estou pregando porque a gente entende que tem muita gente que às vezes chega diante da gente e às vezes faz alguns questionamentos e pergunta algumas coisas. Eu estou falando isso, mas tem alguém em casa que está assistindo pela live ou está ouvindo pelo rádio, que essa palavra está servindo para ele e para ela também. Porque a gente não pode passar a carruagem na frente dos bois. Por exemplo, no tempo, hoje tem um negócio problemático, daqui a pouco eu volto nessa parte ministerial, mas tem uma problemática hoje em relacionamento. A pessoa conhece um lá no trem, no metrô, na balada ou no forró, e aí não sabe entender o tempo, já faz o quê? Morar junto. E aí vai morar junto, e aí vai se conhecendo, e aí vai vendo que a pessoa não era aquilo que ela queria. E aí as pessoas vão trocando de parceiro, de relacionamento. Por quê? Porque não entenderam o tempo. Namoro é para isso, amigo. Cortejo é para isso, para conhecer a pessoa, para entender quem ela é. E aí se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o camarada for Mas tem gente que atropela o processo e não entende o tempo. A maior moeda de todos os tempos se chama tempo. Guarda isso. A melhor e mais valiosa moeda de todos os tempos se chama tempo. O tempo é maior do que o real. O tempo é maior e mais valorizado que o dólar. O tempo, meu irmão, é mais valorizado que o euro. O tempo é mais valorizado do que qualquer tipo de criptomoeda. É o tempo. Porque o tempo, meu irmão, quem está aqui no Brasil tem o mesmo tempo que quem está lá na Europa. Quem está aqui no Brasil tem o mesmo tempo que quem está lá na América, está lá nos Estados Unidos. Então não reclamem, não fica observando quem foi para os Estados Unidos e deu certo, porque você pode dar certo fazendo o que você está fazendo no tempo de Deus, entendendo que tempo não aceita desaforo, porque tempo é a maior moeda. Então aonde você estiver, entenda que você tem a maior moeda de todas, é o tempo. E o que você estiver fazendo, diga: Deus, eu vou estar debaixo do teu propósito, eu vou caminhar debaixo da tua visão, e eu vou aproveitar cada minuto e segundo para realizar aquilo que o Senhor colocou na minha mão. E eu olhando lá atrás, olhando lá para trás, eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida e vendo o tempo, né? Eu sei que teve pastores que me honraram, entenderam o chamado da minha vida, me ungiram lá atrás, me separaram lá atrás, mas eu entendo que tem muita gente que às vezes atropela o tempo, Beto, quando faz um curso de teologia, quando lê um bom livro, e nada contra, tem que estudar mesmo, tem que estudar teologia mesmo, irmão. Mas pelo amor de Deus, não vire biruleipe, não fique louco, não fique maluco. Leia o livro que for, mas não fica doido não, irmão. Pelo amor de Deus, tá? Estude mesmo. Mas a maioria das pessoas que quando vão estudar teologia, é bom, tá? Só deixar bem claro, tem que estudar mesmo. Eu aconselho estudar mesmo, mas tem gente que estuda para os outros. Não é para ele. Ele estuda para mostrar para os outros que ele está estudando. E aí ele quer mostrar e revelar aos outros que ele tem um conhecimento. E o conhecimento, meu irmão, o conhecimento sem comunhão, meu irmão, é só, sabe o que? Informação. Conhecimento sem a comunhão com Deus é só informação. Ele só é informado daquilo que... Agora, meu irmão, eu vou falar uma coisa. Eu conheço um pastor, irmão, lá da Zona Leste de São Paulo. E chama Deus de Deus, igual de Deus é igual o João, como que é? Manuel Gomes. Chama Jesus, irmão, de Genésio. Mas eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Na hora que pega no microfone para ministrar, tem o doador. Tem o doador. Porque o doador é que dá o dom. Está entendendo ou não? Irmão, a melhor coisa que tem é estudar. Tem que estudar mesmo. Tem que se aprofundar mesmo. Mas pelo amor de Deus, meu irmão, eu conheço alguns. Porque estudaram um pouco. Quiseram passar a carruagem na frente dos bois. E não entenderam o tempo. Passaram-se mais de 20 anos
e eu entendi o tempo de Deus nos dias atuais. Eu estou entendendo agora o tempo de Deus. Então a gente precisa entender esse tempo para a nossa vida, porque existe um propósito, existe um tempo para todo o propósito. Eu vou mostrar para você uma pessoa que, quando nós olhamos para a Bíblia, não, ele não errou em nada, ele não falhou em nada. Ó, para você ter ideia, irmão, nem Jesus, pastor Alex, nem Jesus desrespeitou o tempo. Nem Jesus, irmã Aparecida, desrespeitou o tempo. Nem Jesus, irmã Simone, desrespeitou o tempo. Jesus, ele começou a atuar no seu ministério, sabe quantos anos depois? 30 anos. Com 30 anos. Mas por que ele não ministrou com 12? Como os livros apócrifos diz que curou passarinho, pomba. Eu acho que esse era o ministério de Jesus, que usa pomba, passarinho. Tem um pregador da internet, tem um pregador da internet, não, está na internet, que disse que Jesus era carpinteiro. E Jesus foi tão milionário, tão rico, que, veja que pode, que ele disse que ele ficou 30 anos fabricando móveis. E primeiro que o carpinteiro da época não fazia móveis, eram construtores de casa. Eu me admiro um cara que é teólogo falar uma besteira dessa, né? Mas quem prega o que não domina, multiplica a ignorância. Ele diz, segundo ele disse que Jesus, nos 30 anos, não está na Bíblia, tá? É antibíblico isso. Jesus dizia assim, ó. Chegava lá um cliente para José, pai dele, para fazer um jogo de cadeira e uma mesa. Quando virava as costas, Jesus dizia: apareça a cadeira, apareça a mesa. E aí diz, segundo ele, Jesus ficou tão rico que comprou casa na praia. Eu disse, meu Deus do céu, gente, esse não era o propósito. Jesus ficou 30 anos em silêncio, rapaz, esperando o tempo do Pai. Jesus não ficou fabricando cadeira, que apareça cadeira. Jesus teve que fazer, rapaz, ficar fazendo cadeira para os outros, deixa de conversa. Não, mas que Jesus fazia cadeira, fazia mesa, está lá na internet, depois você procura, vê se é mentira minha. Camarada, depois de velho, rapaz. Aí eu disse, nunca mais assisto, eu estou fora. Sabe por quê? Vai gerando heresia na gente. Cuidado com o que você assiste na internet. Cuidado com o que você anda vendo na internet. Senão daqui a pouco chega o pregador aqui dizendo, é porque Jesus, quando tinha 18 anos, ainda tem que puxar assim, né? Porque Jesus disse assim, apareça a cadeira. A cadeira não apareceu nada, irmão. Jesus entendeu o tempo. Jesus só começou a ministrar com 30 anos de idade. Só que a gente é muito acelerado. Nós somos uma geração rápida. MC Lamen, coloca lá nem no fogão, é lá no micro-ondas, esquenta rapidinho, miojo, sem quantidade. Nós fomos para o monte outro dia e nós levamos mais de 80 miojos para o monte. Só na cabeça do crente mesmo, né? Irmão, não sobrou um. Ficamos 2 dias lá comendo miojo. Da segunda vez nós melhoramos, levamos arroz, levamos linguiça, levamos outras coisas, né? Mas nós somos essa geração miojo, queremos as coisas no automático, rápido, e não entendemos o tempo. Deus falou comigo ontem, Deus falou comigo. Um irmão da igreja me deu um terreno do lado de casa, e tinha muito mato, nós limpamos, e ele me deu 4 galinhas, 5 galinhas e 2 galos. No meio dessas galinhas tinha 2 grandes, 3 naniquinhas e 2 ganizezinhos. E aí os dois começaram a fazer competição 3 horas da manhã. É competição danada. Só que tinha um que chamava Gilberto. De madrugada. Toda madrugada, 3 horas da manhã, Gilberto! Tá bom, Jesus, vou orar. E aí eu disse, eu vou doar um, mas não sei qual é dele, eu não durmo com eles, eu vou doar um dos galos com uma galinha para uma irmã. Cadê a irmã Wanda? Está aí? Eu doei para a irmã Wanda, o galinho pulou para o meio da rua, está lá na rua, né? Mas está lá na casa dela, e eu fiquei com umas galinhas e um galo. Eu disse, eu vou dar o que fala Gilberto, pelo menos de madrugada, se ele cantar, não é eu, não me chamou, eu continuo dormindo. Irmão, é isso aí mesmo. Eu me lasquei. Porque o Gilberto ficou lá, cantando Gilberto. Começa 10 para as 3 da manhã, pastor Mário. E aí ele vai até umas 3h10. Seus vizinhos vão
vão me expulsar daqui. Mas a história é que o cidadão que chamava eu de madrugada virou pai. E aí o irmão Joaquim foi lá limpar o terreno e encontrou um ninho com 20 e poucos ovos lá. E eu deixei a galinha lá. Ai, mamãe, foi rápido. Eu não sei de onde apareceu aqueles ovos, que não tem 30 dias, tem 30 ovos e já chocou a galinha. Disse que veio, acho que o camarada que me deu já foi colocando os ovos do Gilberto lá. Já foi colocando os ovos lá e disse, não pode, porque não tem 30 dias. E aí, resumindo, falando de tempo, ontem pela manhã, eu fui colocar comida para as galinhas e eu percebi que a galinha estava com 3 pintinhos. Eu disse, que bonitinho, que legal. Joguei um pouquinho de quirera, ela ficou ali. E aí eu resolvi ir no ninho. E no ninho, ela abandonou o ninho, tinha alguns ovos ainda. Sei que era só eu que tinha ouvido. Tinha alguns ovos. E aí eu disse, esses ovos tem pintinho aí. E aí eu vi que tinha um que estava nascido, mas não acompanhou a mãe. E tinha outro que tinha acabado de sair do ovo. Aí eu peguei só esses dois, nem olhei para os outros e levei os dois para dentro de casa. Coloquei numa caixinha, deixei eles lá, cobertinho. E aí começou o piu-piu, piu-piu. E fiquei esperando o horário da galinha ir para o ninho. Porque eu disse, quando ela for para o ninho, eu vou lá e ponho eles debaixo e ela vai terminar o processo. O processo de, não é mais nem de germinação, mas de nascimento, né? E aí, perto das 7 da noite, eu fui lá, peguei os 2 pintinhos, fui lá até a galinha, coloquei os pintinhos debaixo e saí. Hoje de manhã, os 2 estavam junto com ela. Então, tinha 3, mais 2, 5. Eu falei, que legal, tem 5. Só que aí eu levei a galinha para outro lugar e daqui a pouco eu escuto um piu-piu diferente. No meio daqueles ovos, nasceu mais um. Em total deu 6 pintinhos. Aí eu fui lá, procurei, entrei no meio dos carrapichos, amoroso. Toda vez que eu vejo aqueles carrapichos, aqueles amorosos, eu comparo ao pecado. Você tira. E quando você vai sentar, ainda tem um ali escondido que você não viu. E aí entrei no meio dos amorosos, tirei o pintinho, achei ele lá. Aí quem me ajudou? A Hannah, né? A Hannah querendo me ajudar. Aí ficou me ajudando. Achamos o pintinho, fui lá, entreguei para a mãe. Devolvi para a mãe e eu vi a mão de Deus nesse processo. Porque tinha um pintinho lá que não podia ter saído antes. Tinha outro que saiu, mas não estava pronto. E tinha outro que nem tinha saído ainda. É o tempo. Tem um tempo certo. Só que ela já abandonou o ninho. Os ovos que ficaram lá, que já ficaram 2 dias, não adianta mais colocar a galinha no mesmo ninho. Que os ovos que estavam lá já não vai dar mais certo. Quem aqui conhece de colocar a galinha para deitar, para chocar? É ou não é? Então não adianta mais. Então tem que pegar os ovos e jogar fora e liberar. Assim é também a gente no reino espiritual. A gente precisa compreender esse tempo. O apóstolo Paulo, ele falou a respeito de alguns que são tratados com leite. O apóstolo Paulo disse que tem alguns que não podem tomar um remédio ou uma comida mais forte, que tem que ser tratado tomando leite, porque são crianças ainda. Conforme vão aprendendo a palavra, vão crescendo, amadurecendo, e assim chega uma hora que tem que dar a comida mais forte. Agora tem uns, irmão, que já passou do ponto de comer a comida mais forte, mas continua sendo crentes meninos, não amadurecem, não viram a Bíblia. A Bíblia fala isso, quando Deus falou para Abraão, se tu uma bênção, mas Deus disse para Davi, seja homem. Você falou para alguém assim? Quando começa com as mentirinhas, umas conversinhas, marca horário de não vai, marca de pagar e não paga. Sabe, seja homem, rapaz. É bíblico isso. Deus falou para Davi, seja homem. Se tu homem, seja homem. Só que tem uns que não conseguem chegar numa estatura de varão perfeito. Sempre são crianças. E aí, irmão, tirar a criança da mamadeira é difícil ou não é?
Da chupeta nem fala. E a chupeta é pior que a mamadeira, que a chupeta só engana. E tem crente ainda que está na chupeta. Mas eu quero liberar uma palavra. Deus vai te tirar da chupeta, vai colocar você numa mamadeira, mas Deus vai tirar alguém hoje da mamadeira e vai te dar comida forte. Vai te dar comida forte. A minha filhinha em casa, minha mãe ainda era viva, e ela chegou em casa e tinha passado muito tempo mamando e tomando mamadeira. Aí minha mãe foi lá na cozinha, amassou uma mandioquinha, sei lá o que foi, pôs um feijão, amassou assim, pôs um caldinho, aí falou assim, ó, dá comida para essa menina, que ela até é fraca. Porque o leite é só de um período. É igual hoje, quem toma muito leite. Leite não é para você, é para vaca, ou para o bezerro, tá? Só para você saber. Procura um médico, quem toma muito leite, você vai ter um problema lá na frente. Que o leite primeiro não é para você, era para o bezerro. Tá? Mas tem uns meninos que é uns bezerros nela. Não toma café não, mas leite é... E se você procurar, tudo com moderação. Cuidado, viu? Então, tem gente que não cresceu e não cresce. E quando vai falar para ele ou para ela um assunto, desvia. Vai embora da igreja. Sai falando mal da gente. Encontra defeito em tudo e em todos. Encontra defeito até na frase. Quem disse? Alá, não disseram que esse lugar é um lugar para amar e ser amado? Ué, e não é não? Lê de novo. É um lugar para quê, pastor Thomas? Para amar. Segura aí. E ser amado. Vamos pôr uma vírgula. Vamos procurar uma vírgula de madeira, pintar, afastar, colocar uma vírgula. É um lugar para amar e ser amado. Então acham um defeito, problema em tudo. Sabe por quê? Porque não entenderam o tempo. Não entenderam o tempo. Não compreenderam o tempo. Mas coloca de novo aqui o texto. O texto que agora eu quero ler com você, no livro do Êxodo. Coloca aqui para mim, capítulo 2. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse o poder de voltar no tempo, você lembra de alguma fase da sua vida que você queria voltar nesse tempo? Oi? Não sei, eu estou te perguntando. Está desligado aqui o verde, ó. Você voltaria em algum lugar nesse tempo? Minha infância. Voltaria? Voltaria. Não preocupava com nada? Não. Tinha comida na mesa? Né? Não sabia que tinha conta de água, de luz, internet para pagar, né? Não. Vida boa, né? Maravilhosa. Você voltaria nessa época? Não. Você não voltaria. Voltaria e ficaria lá ou só de lembrança? Só de lembrança. Mas não quer mais ser criança, não. Nem voltar para aquela época, você não voltaria. Ficaria lá. Você ficaria lá? Eternamente? Ué, e recomeçar tudo de novo, até agora. Não. Não? Não. Você viu que o tempo está lá, já passou. Você tem boas recordações, mas você não quer voltar para lá, entendeu? Tem alguém aqui que lembra de alguma coisa lá de trás, que não tem como voltar mais? Tem. Alguma coisa boa. Você lembra de algo lá de trás, e diz assim, como foi bom aquela época. Quando eu olho lá para trás, que eu vejo algumas pessoas que postam fotos, vídeos da outra igreja, quando a gente estava lá do outro lado. Aí as pessoas lembram assim, eu não vou falar não. Tempo bom. Tempo bom para você. Trabalhava naquela época? Não. Primeiro que naquela época ele não trabalhava. E hoje trabalha? Trabalho. Acorda cedo? Muito. Naquela época eu já acordava cedo e já trabalhava também. Tem gente que olha lá para trás e fala de jeito, como era bom aquela igreja. Volta você para lá. Você não sabe como era a minha casa aquela época. Você não sabe como que era a minha despensa aquela época.
Meu irmão, eu tenho saudade de algumas coisas lá de trás. Eu tenho. Mas essa saudade que eu tenho é assim, ó. Fica aí para trás, porque eu estou seguindo aqui, ó. É igual, tem gente que hoje está andando de carro importado e lembra da época da Monark. Era bom demais aquela época. O pão colocava na porta da gente. Eita, que época boa. Eu não tinha celular, não tinha carro bom, eu tinha só uma bicicletinha, uma monaretinha. E aí o pão estava na porta, o leite era na porta, o jornal, o cara subiava às 5 horas da manhã, jogava o jornal lá, ninguém pegava no seu pão, ninguém pegava no seu leite, ninguém tocava no seu jornal. Eu não estou nem aí para jornal, meu irmão. A hora que eu quero comprar leite, eu vou agora na padaria e compro. Eu quero saber, eu estou seguindo, estou prosseguindo. O tempo não para, meu irmão, o tempo não para. E isso aqui, meu irmão, não é frase de Cazuza não, meu irmão. Não é poesia de Cazuza, Barão Vermelho, Paralama do Sucesso, não. Isso é Bíblia, Bíblia, Bíblia. O tempo não para, não aceita desaforo. E o que é que você está fazendo com o seu tempo? O que é que você faz com o seu tempo? Jó disse assim, que o tempo para nós é como uma sombra. É bíblico, coloca aqui para mim, Jó, capítulo 8, Jó 8, verso 9. Coloca aqui, Jó 8, 9. O tempo é como uma sombra. Ó a sombra lá, ó. Passou, acabou a sombra. Tem que ir para outra luz agora. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá a sombra. Olha lá. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto os nossos dias, que é o tempo sobre a terra, são como a sombra. Mas o problema, sabe qual que é o problema maior? É que você não está nem aí para o seu tempo. Você acha que você vai viver a vida inteira aqui, a eternidade inteira aqui. Aí não pensa em se posicionar, não pensa em fazer algo para o ministério, não pensa em ter sei lá, almejar alguma coisa no seu trabalho, recurso. Porque nós não estamos preparados para amanhã. Não estamos. E aí a gente não pode ultrapassar ou tentar passar a perna no tempo. Não dá para passar. A gente tem que entender os processos. Moisés foi um dos que não entendeu o processo do tempo. Mas Moisés, sim, o libertador de Israel. Deus tinha um plano com Moisés. E o plano começou lá no rio Nilo. Todas as crianças daquela época, Moisés acho que tinha 3 meses. Todas as crianças foram decapitadas, mortas. As parteiras do Egito, as crianças que estavam prestes a sair, as parteiras dela arrancavam as crianças e matavam. Agora, Moisés estava dentro do processo de Deus. A Bíblia diz que o cestinho de Moisés foi até a filha de Faraó. Ela olhou, viu que era filho de hebreu, porque não dá para esconder quem é filho de hebreu. Tinha pedaços de panos que dizia que aquela criança era hebreia. E aí quando ela disse, faz parte dos hebreus, quem aparece? A irmã de Moisés, Miriam, aparece na beira do rio. E ainda diz assim, ó, eu consigo alguém para cuidar dela, dessa criança. Ela disse, eu vou cuidar dela. A princesa disse, eu vou cuidar dela. Mas agora Miriam chega e diz assim, eu posso arrumar alguém para cuidar dela. Quem? A mãe da criança. Meu irmão, quem está dentro do processo, dentro do projeto, Deus trabalha, faz tudo certo. É só estar dentro do propósito. É só não sair do propósito. É só não sair do propósito. Porque se tiver no propósito, Deus vai preparar tudo. Tudo. A Bíblia diz que Miriam foi lá e trouxe a mãe. Trouxe Joquebede até Moisés. Talvez Joquebede estava pensando que o menino ia morrer. Mas deixa eu falar aqui, ó. Quem está dentro do projeto de Deus não morre. Quem está dentro do projeto de Deus ninguém toca. Ninguém põe a mão, porque está no projeto de Deus. Eu imagino Miriam chegando para a mãe, dizendo, mamãe, eu tenho uma novidade para te contar. Corre, mas tem que ser rápido. O que é? A senhora vai ser assalariada a partir de agora. Como? Eu sou escrava. Não, tem algo melhor para você.
Ué, mas e Moisés? Não, mas eu quero contar algo melhor ainda. Moisés só já está dentro do plano, eu preciso contar algo para a senhora. Deus preparou que a senhora vai ser assalariada a partir de agora. Para quê? Para cuidar de Moisés. Ei, Deus está tirando alguém da escravidão para colocar dentro do propósito, ainda vai ser remunerado. É isso. Deus tira a mãe de Moisés e diz: vai lá amamentar o seu filho, e a partir de hoje vai receber por isso. Todo mundo era escravo, mas ela estava dentro do propósito, estava sendo assalariada para cuidar de Moisés. Eu vou falar para alguém agora que chegou aqui desesperado: fica tranquilo, só fica dentro do projeto, que Moisés vai, mas volta para a tua mão, e você ainda vai ter que alimentá-lo e ainda vai receber para isso. Fala para o irmão que está do teu lado: esse Deus não é gente não. Esse Deus não é gente não, Ele cuida de você. Ele cuida da gente. Ele cuida de você. Moisés saiu, vai morrer, não tinha esperança de voltar. Moisés não volta e vem um mensageiro dizendo assim: ó, bora, tem serviço para tu agora. Como é que está o teu seio? Está cheio? Tá, então você vai amamentar. Amamentar quem? O jacaré? Não, você vai amamentar Moisés, bora. Sai dessa situação de choro, porque chegou o tempo de Deus te honrar. Você vai cuidar de Moisés e vai ser assalariado para isso. Como é que está o seio? Está cheio? Bora. Não vai precisar esvaziar esse seio não, filha. Não vai precisar colocar bombinha para tirar não. Você vai cuidar de Moisés. E Moisés, diz a palavra, que Deus cuidou de Moisés. Deus cuidou de Moisés. E Moisés foi tratado no Egito como príncipe. Mas mesmo assim Moisés não entendeu o tempo, e eu vou mostrar para vocês. Moisés, ele fez a melhor faculdade, estudou na melhor escola particular. Qual que é a melhor aqui? Qual que é a melhor escola aqui? Na minha região eu sei onde é, mas Campinas. Ângulo, o quê? Notre Dame? É? Nem se compara com a escola de Moisés. Sabe quem era o Egito naquela época? A maior potência do mundo antigo. Moisés estudava lá. Como? Como um plebeu? Como um hebreu? Como qualquer um? Não. Ele estava estudando como um príncipe, na maior potência daquela época. Sabe o que é isso? É entender o projeto de Deus, o plano de Deus. Só que Moisés, ele estudou todas as ciências, conhecimento. Eu não sei qual era a faculdade dele, mas ele entendia de engenharia, arquitetura, ele entendia de tudo. Ele foi aprendendo, ele virou um mestre em tudo que ele fazia, porque ele tinha conhecimento. Só que é aí que eu entendo que conhecimento sem comunhão com Deus é só informação. E eu vou ler para vocês, você vai ver que Moisés, ele quis passar a carruagem na frente dos bois. Coloca para mim aqui, livro do Êxodo, capítulo 2. Moisés foi criado por uma egípcia, ou por uma hebreia, estava dentro do Egito, e ele ficou sabendo, e ele veio ao seu conhecimento que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E aí, olha o capítulo 2, eu vou ler. Eu não acho mesmo, eu estou lendo Eclesiastes. Procurei Moisés aqui em Eclesiastes e não achei. Capítulo 2, versículo 11. Olha o que está escrito. Capítulo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, Moisés era o quê? Homem, já não era mais menino. Só que tem um porém aqui, ó. Ele era homem porque ele achava que era homem, por causa do seu conhecimento, por causa da sua maioridade. E aí, Deus não usa quem é homem, quem tem conhecimento. Deus usa quem está no propósito.
E aconteceu que naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feriu um dos hebreus, homem de seus irmãos. Próximo. E olhou a um e ao outro lado, e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. Moisés matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés, por que Moisés matou o egípcio? Porque ele entendeu que ele fazia parte dos hebreus. Ele entendeu que ele era o escolhido para ser o libertador e que ele já era homem. Então o que Moisés disse? Vou fazer parte do projeto de Deus, porque eu já sou homem. Matou o egípcio, se enterrou na areia, porque ele achava que já ia dar continuidade ao projeto de Deus. E ele escondeu na areia. O próximo. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 homens hebreus estavam contendendo, ou contendiam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? Ou seja, segura aí. Moisés saiu de novo. Ele já tinha ferido, matado um egípcio, enterrado. E agora ele estava dando uma de juiz, porque o seu povo estava brigando. Ele viu 2 brigando, e agora ele chegou para resolver a briga. Ele disse: por que feres o teu próximo? Aí o próximo versículo. Próximo. O qual disse, ou o homem disse: quem te pôs por maioria? Em outra palavra, a minha tradução fala: quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Você viu que eles não reconheceram o chamado de Moisés, só porque ele tinha estudado no Egito, porque ele tinha conhecimento do Egito, e porque ele era homem, já era de maior idade. Eles disseram: quem te pôs sobre maioral? Quem te colocou como líder e juiz sobre nós? Pensas também matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente o negócio, ou seja, certamente todo mundo já sabe que foi descoberto. Eu já fui descoberto. O que eu fiz, todo mundo já sabe. E quer que eu fale a verdade? Chegou no ouvido de Faraó. E Faraó tentou matar Moisés. E Moisés fez o quê? Fugiu para o deserto. Foi para as terras de Midian. Lá se casou. Lá teve o sogro. Lá foi pastor de ovelha. Lá ele se humilhou. E foi lá no lugar da humilhação que Deus teve um encontro com ele. Deus poderia ou não poderia ter usado ele com 40 anos de idade? Só que agora Moisés vai para Midian. E quando ele pensava que Deus não ia usar mais ele, Deus aparece na sarça. Deus aparece na sarça. Deus se manifesta na sarça. Moisés agora já era velho. E Deus não tem problema em usar o pequeno, o grande, o novo e o mais velho. Não tem. Quando ele pensava que Deus não ia usá-lo, que ele não fazia mais parte do plano, Deus, a Bíblia diz assim, olha, poucas vezes eu encontro Deus descendo na Bíblia. Porque Deus, quando quer fazer alguma coisa, Deus manda anjos. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus movimenta o trono. E Deus só imagina, só pensa, acontece. Só que eu encontro que Deus desceu. Deus desceu para livrar Israel. Deus desceu, sabe por quê? Porque tinha alguém que já tinha passado o tempo certo para ser usado. Tinha se passado mais de 40 anos e Deus desceu agora para falar com Moisés, dizendo: Moisés, para você pode achar que passou o tempo e que eu não vou te usar mais, mas eu vou te usar na tua velhice também. Se prepara, porque o dobro da tua idade vai ser o dobro daquilo que você ainda vai fazer. Fica tranquilo, porque Deus tem o tempo na sua mão, e Deus sabe a hora certa de te usar. Deus sabe a hora certa de te levantar. Deus sabe a hora certa de te prosperar. Deus sabe a hora certa de te levar, porque Deus tem o controle do tempo. Deus tem o controle do tempo. Os homens conhecem algumas coisas que estão em nossa volta, mas Deus conhece o coração da gente, irmão Chicão. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração.
Moisés tinha acabado de fazer o curso de teologia de 1 ano e 8 meses. Na internet, disse, agora eu vou pregar. Deus disse, vai não. Agora tu vai para o deserto. Moisés tinha acabado de fazer o cursinho dele de coach. Deus disse, vai para o deserto, que ainda não é tempo. Moisés tinha acabado de terminar o curso dele na faculdade. Disse, agora eu vou arrebentar. Vai não, vai para o deserto. E às vezes é assim, meu irmão. Às vezes é assim. Muitas pessoas terminam o curso e não conseguem atuar naquilo. Eu vou falar. Tem gente que se formou. Tem gente que tem um diploma na mão. Mas deixa eu te falar. Tem algo mais importante que o diploma. Chama-se comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Tem muita gente que sabe muito, tem um conhecimento, entendimento, mas eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. A comunhão vai trazer você de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E o lugar de onde você nunca deveria ter saído é o lugar que Deus vai te usar para levantar, para erguer alguém, para curar alguém, para libertar alguém. Moisés, quando chegou no lugar onde ele achava que não tinha mais nada, que o tempo já tinha perdido tudo, Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ô Moisés, a única coisa que te sobrou do Egito foi essa sandália de couro que tu trouxe de lá. Tira a sandália dos teus pés, porque eu não quero nada do Egito aqui não, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Tirar a sandália fala de humildade. Ei, sabe todo o conhecimento que você tem do Egito? Eu deixei você no Egito para te guardar. Oh, eu deixei você no Egito para te proteger. É que você não entendeu. E 40 anos atrás você achava que você era o libertador. Mas deixa eu te falar, a escola do deserto foi maior do que a escola do Egito. A escola pastoreando as cabras do seu sogro foi maior do que sentar na mesa com os príncipes no Egito. A escola do deserto foi maior. E o tempo chegou para você, Moisés. Ô Moisés, tu vai voltar para o Egito agora, mas não vai voltar como egípcio. Não vai voltar como aquele que estudou no Egito. Não vai voltar para o Egito como aquele que tem a sabedoria do Egito, mas vai voltar para o Egito como aquele que tem comunhão comigo. E é o tempo, é o tempo, é o tempo, é o tempo. Tem a hora certa. Tem a hora certa para tudo. Não atropele nada na sua vida. Invista o seu tempo, mas não atropele o tempo. Invista o seu tempo, mas não atropele o tempo, porque o tempo não aceita desaforo. Às vezes a gente acha que nós vamos ficar numa situação que não muda, que não cresce, que não prospera. E aí é Deus tratando o coração da gente para levar a gente a outros ambientes. Sacrifique qualquer coisa, minha irmã. Sacrifique qualquer coisa que você tiver, dinheiro, recurso. Só não sacrifique o teu tempo. Se vai tirar o teu tempo para você caminhar com Deus e ter comunhão com Deus e estar na casa de Deus, o sacrifício é muito caro, não vale a pena. Nada pode fazer a gente perder um culto, orar, buscar, jejuar, porque o tempo não aceita desaforo. O tempo não aceita. Diga comigo aqui, diga comigo assim: sacrifique qualquer coisa. Fala. Mas nunca sacrifique seu tempo de comunhão com Deus. Nunca sacrifique seu tempo de comunhão com Deus.